Será possível ser santo em meio a tantos pecados? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Porque devido ao avanço da tecnologia, hoje, em pleno século 21, por causa do Facebook, por causa do Instagram, das redes sociais, a mídia tem tido um poder devastador sobre as famílias. Casais cristãos estão sendo destruídos por causa do Facebook, o vício maldito das redes sociais, aonde muitas mulheres não dão mais atenção à família por causa do vício das redes sociais. O vício do WhatsApp, pessoas que usam as redes sociais não para uma responsabilidade, mas para o vício como droga, como cocaína. O vício das redes sociais tem destruído centenas e centenas de famílias. O Facebook é uma das armas mais poderosas usadas por Satanás nestes últimos dias. Em meio a essa geração de avanço tecnológico, será possível ser santo? A resposta é sim, é possível sim. A diferença é porque a igreja primitiva, eles tiravam muito tempo na oração. A oração é conversar com Deus. Tira tempo para se tornar amigo do Senhor. É o crente entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e conversar com Deus. Contar para Deus os seus problemas. Falar com Deus sobre o futuro depois da morte. Falar com Deus sobre os problemas em que nós enfrentamos diariamente no decorrer do nosso dia. A igreja primitiva perseverava dia e noite em oração. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. A pergunta é: com tanto avanço tecnológico, canais de assinaturas que tomam o tempo das pessoas buscar Deus, Facebook, aonde as pessoas fazem amizade até com ímpios, redes sociais, aonde as pessoas têm acesso direto aos vídeos pornográficos, aonde as pessoas têm acesso à nudez de homens e mulheres. Observe bem. Veja como anda as igrejas evangélicas hoje. Os cultos frios. Não há milagre, não há batismo com o Espírito Santo, não há mais renovação. E o pior, entrou em cena os falsos profetas apoiando as podridões das redes sociais. Os falsos profetas invadiram as igrejas evangélicas, apoiando divórcio, apoiando política, apoiando roupas curtas no meio evangélico, apoiando o segundo e terceiro casamento. Os púlpitos das igrejas estão se transformando em palanques de político. É o avanço tecnológico da ciência profetizado pelo profeta Daniel. De acordo com a palavra de Deus, é possível sim, em meio a um avanço tecnológico desse, em que o mundo se encontra e tudo é correspondido envolto das redes sociais. Até aqueles que fazem as faculdades precisam ter acesso direto às redes sociais para os seus estudos, para as suas pesquisas.
E o que fazer se Jesus está voltando e as pessoas estão envolvidas e presos nas algemas das redes sociais? O remédio nesses últimos dias para combater este veneno tecnológico é nós, os crentes, voltarmos a ler a Bíblia como antes. Nós, os cristãos, precisamos entender que nós temos que trabalhar sim, nós temos que cuidar dos nossos afazeres sim, mas precisamos tirar tempo para Deus, precisamos tirar tempo para a oração, precisamos tirar tempo para a leitura da Bíblia, porque hoje as pessoas escoraram a Bíblia de lado e agora é só rede social, Instagram, Facebook, Messenger, trocar mensagens no WhatsApp, e a leitura da Bíblia ficou escorado. A Bíblia, ela é o escudo do crente. A Bíblia, ela é o escudo da igreja. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Através da leitura da Bíblia, o crente ele volta a reviver. O Senhor Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O avanço da tecnologia tem invadido os lares, tem invadido as famílias e destruído centenas de casais. É possível voltar a ser santo em meio a uma tecnologia avançada, em meio a tanta explosão de pornografia, roupas curtas, mulheres indo para a academia quase pelada e inclusive cristão, mulheres se vestindo mal dentro dos templos evangélicos, aonde tem levado muitos pastores para a cama do adultério. Não são poucos os relatos anunciados nas redes sociais de muitos pastores adulterando e caindo no adultério. O Senhor Jesus, ele disse que a palavra dele, ela tem o poder de purificar a alma do ser humano. A palavra do Senhor é representada pelo próprio Cristo no Apocalipse. João, quando viu Jesus no Apocalipse, ele disse que Jesus aparece montado em um cavalo branco e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a pergunta que repercute nesses últimos dias, em meio a tanto pecado, em meio a tanta facilidade das pessoas pecarem, será possível voltar a ser santo? É possível sim. O que falta para nós é voltarmos a ler a Bíblia como antes, voltarmos a tirar tempo para a leitura das cartas do apóstolo Paulo, aos 4 evangelhos do Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Voltarmos a alimentar a nossa alma com a Bíblia, com a palavra de Deus, escorarmos livros de estudos para lá e lermos somente a Bíblia. Somente a Bíblia é o suficiente para tornar o crente santo, porque a palavra de Deus, ela é uma espada afiada que corta para os dois lados. Ela é apta para discernir as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é o escudo. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Efésios, ele disse que a palavra, ela deve ser calçada aos nossos pés com o evangelho da paz. A Bíblia, ela é a arma contra os falsos ensinos, contra as doutrinas de demônios. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4,
quando o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias, Jesus rebatia Lúcifer, dizendo: está escrito. Quando Satanás usava textos bíblicos, mas o conhecimento de Jesus fazia ele rebater as afrontas de Satanás. Jesus dizia: está escrito. Um crente, para ele conseguir vencer os falsos ensinos dos falsos profetas que estão no nosso meio, ele precisa ler a Bíblia. É impossível um cristão não ser enganado por falsos ensinos se ele não tiver conhecimento da Bíblia Sagrada. O crente que não lê a Bíblia, ele jamais vai conseguir ser santo. Por quê? Porque a mente dele está vazia. E mente vazia é oficina de Satanás. Todo cristão deve tirar tempo para ler a Bíblia. Todo cristão deve tirar tempo para se dedicar à oração. Seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Talvez você diga: mas eu passo o dia trabalhando. Mas você tem que tirar tempo para de vez em quando estar orando a Deus. A oração, ela não deve ser só feita de joelho. Você pode orar em espírito, aí no seu trabalho, mas no decorrer do dia, seja de dia ou de noite, você tem que tirar no mínimo 30 minutos de oração todo dia para orar pela sua vida e pela sua família. O cristão orando a Deus, lendo a Bíblia, ele já passa por momentos difíceis, quanto mais você se afastando da presença de Deus. Você lendo a Bíblia, você vai conseguir atrair a santificação para a sua vida. E a santificação, ela atrai Deus para você. O pior problema em que nós, os evangélicos, estamos enfrentando nesses últimos dias é porque, devido aos canais de assinatura, Facebook, Instagram, acesso exagerado às redes sociais, tem tomado o tempo de adoração a Deus. O tempo que era para nós ler a Bíblia e se dedicar à oração, nós estamos tirando mais para a televisão e para as redes sociais. Eu sei que o cristão deve usar as redes sociais quando for preciso, mas entenda, o alimento da sua alma, o alimento da minha alma é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não troque o verdadeiro alimento por farofas do mundo. O alimento que a Bíblia, o alimento que alimenta a nossa alma, que sustenta o crente em pé, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus, o escudo para nós. Através da leitura da Bíblia, o cristão consegue ser santo, e todas as vezes que ele ouvir um falso ensino, ele não vai conseguir ser enganado. Por quê? Porque ele tem o conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a verdade, é o escudo para nós. A pergunta é: em meio a tantos pecados, será possível se tornar santo? Será possível um cristão se tornar uma pessoa pura? É possível sim, mas entenda, não é visão, nem revelação e nem profetada que torna um crente puro. O que torna um crente puro é a leitura da Bíblia Sagrada e a obediência aos ensinos que a palavra de Deus nos ensina. O próprio Senhor Jesus exemplificou a obediência à palavra de Deus como um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, veio os ventos e a tempestade, mas aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A Bíblia, ela deve ser a prioridade na nossa vida. Devemos tirar tempo para lermos a Bíblia,
devemos tirar tempo para orarmos ao Senhor. Deixar de lado as redes sociais, o Facebook, Instagram, os canais de assinatura. Tire tempo para orar, para buscar a Deus, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar um povo santo, especial, zeloso e de boas obras. A Bíblia é e sempre será a palavra de Deus e o alimento para a nossa alma. E a Bíblia é a única fonte que torna o crente santo. Em meio a tantos pecados, é possível sim se tornar santo. Nós vemos no tempo de Noé, que Noé, em meio a tantos pecados, ele conseguiu ser santo. Enoque andou com Deus com tanta pureza que Deus o arrebatou para si. O profeta Elias também andou com tanta pureza aqui na terra que Deus o arrebatou em uma carruagem de fogo. Jesus, o próprio Filho de Deus, veio a essa terra, passou 33 anos aqui na terra e viveu uma vida pura e santa. O profeta João Batista também viveu aqui nessa terra uma vida santa. E a igreja primitiva andava em santidade, santidade tão grande que quando os irmãos oravam, o chão tremia, havia terremotos, milagres e prodígios aconteciam, porque aonde há santidade, atrai o Espírito Santo. Da mesma forma que o pecado, ele atrai demônios, a santificação atrai o Espírito Santo para nós. Vamos voltar a ler a Bíblia, vamos voltar a estudar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e somente os santos, os puros, verão a Deus.